Bom, vamos iniciar então os nossos estudos de hoje, em que nós falaremos principalmente acerca de finanças, termos relacionados a finanças, tá? E a gente começa aqui a nossa aula analisando o insurance e o ticket. Insurance e ticket. Insurance e ticket, tá? Insurance é seguro em inglês e ticket é bilhete. Só que esse mesmo ticket, como você pode ver no canto superior esquerdo, pode ser também traduzido como ingresso e passagem. Então, esse mesmo substantivo, ticket, nós vamos utilizar para falar sobre um bilhete de ônibus, sobre uma passagem de avião, sobre um ingresso de cinema, um ingresso para uma partida de futebol. Todos esses contextos nós podemos sintetizar através do substantivo ticket em inglês, tá? Ao longo aqui da aula, você vai ter contato com alguns termos, que, claro, você não conhece ainda, mas em cada slide eu quero que você preste atenção principalmente com o que está grifado em vermelho ou em amarelo, tá? Esse que é o ponto principal que eu quero que você entenda. Se você, depois da aula, quiser ter um conteúdo complementar, você retoma aqui para a aula, Eu estou aproveitando fazer a aula aqui agora e já gravar, e essa mesma aula eu vou pôr no YouTube para quem quiser assistir depois da gravação, tá? E você pode retomar aqui e principalmente focada aí, nos termos que vão estar com a tradução entre parênteses, Que daí você já vai estar atrás de um conteúdo complementar. Mas caso você esteja interessado apenas no primeiro momento, Tá começando agora, não quer dar um passo tão adiante assim, então foque apenas no que está grifado em vermelho em cada slide, que já está ótimo, tá? No caso aqui, nesse primeiro momento, é insurance e ticket. Insurance, como eu disse, é seguro, e ticket é bilhete, ingresso, passagem, certo? Então, the insurance is bad. The insurance is bad, ou seja, o seguro é ruim. The insurance is bad, o seguro é ruim. Se eu quero dizer, por outro lado, que o seguro é bom, eu vou dizer the insurance is good. The insurance is good. The insurance is good, tá? Bad, ruim, good, bom. Então, the insurance is bad. The insurance is good. Agora, ticket. The ticket is expensive. The ticket is expensive. The ticket is expensive, ou seja, o bilhete é caro, ou o ingresso é caro, ou a passagem é cara. Dependendo do contexto, você vai traduzir ticket como bilhete, passagem ou ingresso. Se você está dentro de um contexto de uma viagem de ônibus, você vai traduzir ticket, bus ticket, como bilhete de ônibus. Agora, flight ticket, passagem do voo, cinema ticket, ou seja, ingresso do cinema, tá? Se eu digo the ticket is expensive, eu digo que o bilhete é caro. Mas se eu quero dizer... como eu disse, ticket é tanto bilhete, ingresso ou passagem. Mas para facilitar aqui a explicação, eu vou falar ticket como bilhete, tá? The ticket is cheap, ou seja, o bilhete é barato. Então, cheap, barato, expensive, caro. The ticket is cheap, o bilhete é barato, certo? The insurance is complete. The insurance is complete. The insurance is complete, ou seja, o seguro é completo ou o seguro está completo. The insurance is complete, tá? Como você pode ver nessa imagem, nós temos insurance, abaixo temos health, care, life e house. Se você quer falar seguro da casa, você diz house insurance. Se você quer dizer seguro de vida, life insurance. Se você quer dizer seguro saúde, health insurance ou care insurance, tá? Daí você fala, poxa, mas seguro de casa, por que não é insurance house e sim house insurance? Por que a gente fala house insurance em vez de insurance house, seguro da casa? Porque quando você fala seguro da casa é uma característica desse seguro. Logo, você está atribuindo uma característica a um substantivo. Logo, você está utilizando um adjetivo. E para nós utilizarmos os adjetivos em inglês,
nós vamos colocar antes do substantivo. Então, ao invés de dizer, por exemplo, seguro de vida, eu vou falar de vida seguro. Então, ao invés de falar insurance health, eu digo health insurance. Seguro da casa, ao invés de falar insurance house, eu vou dizer house insurance, tá? Outros exemplos com adjetivos, né? Clássico. Em vez de falar homem bonito, em inglês eu falo bonito homem. Eu falo a característica e depois o que eu estou dando a característica. Então, homem bonito fica bonito homem. Então, em vez de ficar man beautiful, fica beautiful man. Em vez de falar em vez de falar woman beautiful, mulher bonita, eu digo beautiful woman. Em vez de falar prédio alto como building tall, eu falo tall building. Primeiro a característica e depois sobre o que eu estou falando. Então, prédio alto não é building tall, e sim tall building. Mulher bonita não é woman beautiful, e sim beautiful woman. Homem bonito não é man beautiful, e sim beautiful man. Então, primeiro você fala a característica e depois o que você está dando a característica. Sobre o que você está falando. Primeiro a característica, depois o caracterizado. Então, seguro de vida, seguro de vida, life insurance. Seguro saúde, health insurance ou care insurance. E seguro de casa, house insurance. Tudo bem? The ticket of the show, ou seja, o ingresso do show. The ticket of the show. O ingresso do show. The ticket of the show. Como eu disse, ticket pode ser traduzido tanto como bilhete, ingresso ou passagem. Quando eu digo para você flight ticket significa passagem de voo, certo? Flight ticket, passagem de voo. Aí você fala, poxa, passagem de voo, por que não falo ticket flight? E por que o correto é flight ticket em vez de ticket flight? É a lógica do adjetivo. Primeiro, em inglês, eu falo a característica e depois o caracterizado. Quando eu falo passagem de voo é uma característica da passagem. Então, primeiro eu vou falar de voo e depois passagem. Então, ao invés de falar ticket flight, eu falo flight ticket. Quando você diz flight ticket, você está fazendo referência a uma passagem de voo, ou seja, num avião. Então, flight ticket, passagem de voo. Né? Você pode até ver nessa imagem que está escrito aí Londres-Berlim, né? Uma passagem de Londres para Berlim. E acima está escrito boarding pass. Boarding pass é cartão de embarque, tá? Agora, a passagem em si é flight ticket, tá? Agora, se esse mesmo ticket eu falo bus ticket, eu estou fazendo referência a um bilhete de ônibus. Então, bilhete de ônibus, bus ticket. E se você quer falar de um ingresso de cinema, você fala cinema ticket. Cinema ticket. Cinema escreve igual em português, mas a pronúncia é diferente. Cinema ticket, ou seja, ingresso de cinema, tá? Esse último caso poderia falar show ticket, ou seja, ingresso do show, show ticket, certo? Bom, então, nesse primeiro momento da aula, insurance, que é seguro, health insurance, seguro saúde, life insurance, seguro de vida, né? E o ticket, que pode ser tanto bilhete, ingresso ou passagem. Pensa um pouco e eu já dou a resposta. Como que eu posso dizer, como que eu posso traduzir essa frase para o português? The insurance is expensive. The insurance is expensive. Pensa um pouco e já dou a resposta. O seguro é caro. The insurance is expensive. O seguro é caro. Isso eu quero dizer que a passagem do voo está barata. Lembra que expensive é caro e tem um antônimo, que é barato. Como que eu posso dizer barato em inglês?
The flight ticket is cheap. The flight ticket is cheap. The flight ticket is cheap. A passagem do voo é barata ou está barata. O seguro está disponível. O seguro está disponível. The insurance is available. The insurance is available. The insurance is available. Onde está o bilhete do ônibus? Pensa um pouquinho. Onde está o bilhete do ônibus? Where is the bus ticket? Where is the bus ticket? Where is the bus ticket? Novamente, esses termos diferentes como where, cheap, expensive, é importante que você retome depois, né? Quando você for ver a gravação dessa aula, quando você estiver fazendo as atividades, né? O mais importante nesse momento da aula é você entender a utilização do ticket, bus ticket, flight ticket, cinema ticket, e insurance, health insurance, house insurance, né? Seguro de casa, seguro de vida, seguro saúde. Tudo bem? Outro ponto, a questão da pronúncia. A gente está muito no começo ainda para se preocupar tanto assim com a pronúncia, né? O principal, o que você tem que focar agora passa longe da pronúncia, pelo menos nesse primeiro momento. Tá? Mas se você quer praticar, eu recomendo, né? É necessário, você só não pode colocar isso como prioridade agora. Para você treinar a pronúncia, você depois fica ouvindo o áudio que eu mando para você, com a pronúncia e com os termos, tá? Eu mando a atividade, mando o material em PDF da aula e eu aproveito e encaminho o áudio com a pronúncia. Você fica repetindo a pronúncia dos termos, das expressões, até com que sua pronúncia chegue o mais perto possível da minha, tá? Continuando aqui com a nossa aula, nós temos o rent e o loan. Rent e loan. Rent e loan. Rent é aluguel em inglês e loan é empréstimo, tá? Então, quando eu digo, por exemplo, the rent is cheap, the rent is cheap significa que o aluguel é barato. The rent is cheap. The house is for rent. The house is for rent, ou seja, a casa está para alugar. Como você pode ver nessa segunda imagem que eu trouxe, tem essa plaquinha vermelha escrita for rent. Quando você vê uma casa, um prédio, um galpão comercial com essa plaquinha fora for rent, é porque significa que o local está para alugar, certo? Então, the house is for rent, quando você passa na frente de uma casa e tem uma placa assim, for rent, é porque ela está alugando. Então, the house is for rent, a casa está para alugar. I need a loan, ou seja, eu preciso de um empréstimo. I need a loan, eu preciso de um empréstimo. Esse A em inglês é tá? A loan, um empréstimo. I need a loan, eu preciso de um empréstimo. The loan is available. The loan is available, ou seja, o empréstimo está disponível. Esse available nós vimos alguns slides atrás. The loan is available, ou seja, o empréstimo está disponível. The loan is expensive, ou seja, o empréstimo é caro. The loan is expensive, o empréstimo é caro. Percebe quando eu digo que o empréstimo é caro, eu estou fazendo uma afirmação. Porque existem 3 tipos de frases. Existem as afirmações, as negações e as interrogativas.
Quando você está utilizando uma afirmação, você está afirmando algo. Quando você está fazendo uma negação, você está negando algo, falando que algo não é de certa forma. E a interrogativa é quando você pergunta, quando você questiona sobre aquilo. Quando eu digo the loan is expensive, eu estou afirmando que o empréstimo é caro. The loan is expensive. The loan is expensive. Eu estou afirmando que o empréstimo é caro. Agora, se eu quero dizer que o empréstimo não é caro, ou seja, se eu quero negar, eu vou colocar o not depois do is. Tá? Então, para dizer que o empréstimo não é caro, eu vou transformar o the loan is expensive em the loan is not expensive, ou isn't. Isn't nada mais é do que a contração is not. Tá? Agora, se eu quero perguntar se o empréstimo é caro, eu vou transformar o the loan is expensive em is the loan expensive. Eu vou pegar o is e jogar no começo da frase. Is the loan expensive? Então, você está formando uma frase aqui com o is. E você quer negar, você vai colocar o not depois do is. Quer fazer uma pergunta? Coloca o is no começo da frase. Então, se você quer perguntar se o empréstimo é caro, você vai primeiro pensar como que você afirmaria que o empréstimo é caro. Você chegaria na resposta, the loan is expensive. E depois, para transformar isso numa pergunta, você coloca o is no começo da frase. Então, para transformar the loan is expensive em uma pergunta, fica is the loan expensive? É só colocar o is no começo da frase. Tudo bem? Isso vale para as outras variações do verbo to be. Se eu digo, por exemplo, para você que eu sou Pedro, I am Pedro. Se eu quero dizer que eu não sou Pedro, I am not Pedro. Agora, se eu quero perguntar se eu sou Pedro, primeiro eu vou pensar como que eu poderia afirmar isso. Ou seja, I am Pedro. Para transformar isso numa pergunta, vou inverter o verbo com o sujeito. I am Pedro vira am I Pedro? Am I Pedro? Se eu quero dizer que você é João, eu digo... Não, perdão. Eu quero dizer que você é Diego. You are Diego. Estou afirmando que você é Diego. You are Diego. Se eu quero dizer que você não é Diego, eu vou dizer you are not Diego. You are not Diego. Agora, se eu quero perguntar se você é Diego, eu vou falar o verbo antes do sujeito. Então, se eu quero perguntar se você é Diego, eu vou dizer are you Diego? Are you Diego? Se eu quero dizer que ele está no Brasil, ou seja, he is in Brazil. Ele está no Brasil. He is in Brazil. Se eu quero dizer que ele não está no Brasil, eu vou colocar o not depois do is. Então, he is in Brazil, para dizer que ele não está, vira he is not in Brazil. He is not in Brazil. E para transformar o he is in Brazil em uma pergunta, fica is he in Brazil? Você coloca o verbo antes do sujeito. Is he in Brazil? E aqui é o mesmo caso. O empréstimo é caro, the loan is expensive. O empréstimo não é caro, the loan is not expensive. E o empréstimo é caro, ou seja, is the loan expensive, eu coloco esse is no começo da frase. Certo? The rent is dirt cheap. The rent is dirt cheap, ou seja, o aluguel é muito barato. The rent is dirt cheap. Cheap é barato, dirt cheap, muito barato. Daí você fala, poxa, mas eu conheço alguns outros termos que também significam muito, muito em inglês. Que é, por exemplo, very, o quite. Eu poderia dizer very cheap ou bloody cheap? Poderia, mas o dirt cheap é uma expressão à parte que significa muito barato e que você também poderia traduzir como a preço de banana. Então, para você dizer que algo está a preço de banana, você fala dirt cheap. Então, o carro está a preço de banana? The car is dirt cheap. O apartamento está a preço de banana? The apartment is dirt cheap, por exemplo. Tá? Bom, como que eu posso dizer que o aluguel foi caro? Né? Lembrando que a gente teve a nossa aula do verbo to be no passado. Se eu quero dizer que o aluguel é caro, eu digo the rent is expensive. O aluguel é caro. The rent is expensive. E para dizer que o aluguel foi caro no passado?
The rent was expensive, porque o passado de is é was. Então, the rent is expensive, the rent was expensive no passado. O aluguel foi caro ou também o aluguel era caro, poderia ser a mesma tradução. The rent was expensive. Se eu quero perguntar se o empréstimo foi caro, primeiro pense como que você poderia afirmar que o empréstimo foi caro. Se você fosse afirmar que o empréstimo foi caro, você diria the loan was expensive. The loan was expensive. Você diria para afirmar isso. The loan was expensive. E se você quisesse transformar esse the loan was expensive em uma pergunta, como que ficaria? Was the loan expensive? Was the loan expensive? Ou seja, o empréstimo foi caro? Não é is the loan expensive. Eu dei o exemplo anterior com is porque nós estávamos falando no presente. Só que o was continua sendo o verbo to be, só que no passado. Então, se eu quero transformar numa pergunta, eu vou continuar colocando o verbo to be no começo da frase. Só que o passado de is é was, então é o was que vai para o começo. Então, se eu quero dizer que o empréstimo foi caro ou era caro, eu diria para afirmar the loan was expensive. Para transformar numa pergunta, eu transformo esse the loan was expensive em was the loan expensive. Was the loan expensive? Ah? Se eu quero dizer que eu fui Pedro, I was Pedro. E se eu quero perguntar se eu fui Pedro? Was I Pedro? Se eu quero dizer que eu sou Pedro, I am Pedro. Se eu fui ou era, se eu sou, am I Pedro? Então, I am para afirmar, am I para perguntar. The loan is para afirmar, is the loan para perguntar. The loan was the loan para perguntar. Então percebe que independentemente se o verbo to be está no presente ou está no passado, para transformar numa pergunta, a gente joga no começo da frase. O empréstimo foi caro para afirmar, the loan was expensive. Para transformar numa pergunta, was the loan expensive? O aluguel não é barato. O aluguel não é barato. Se eu quero dizer que o aluguel é barato, eu digo the rent is cheap. The rent is cheap. E para dizer que o aluguel não é barato? Quando você quer fazer uma negação com o verbo to be, você coloca o not depois do verbo. Então, I am not. You are not. She is not e assim por diante. Então, o aluguel não é barato. The rent is not cheap. The rent is not cheap. The rent is not cheap. O aluguel não é barato. The rent is not cheap. Certo? Casa para alugar. Lembra que eu falei no começo que a gente estava analisando o rent e o loan? Que eu falei quando você vê aquela plaquinha lá, quer dizer que está para alugar. Como que eu posso dizer casa para alugar em inglês? House for rent. House for rent. House for rent. Se eu quero dizer carro para alugar, car for rent. Car for rent. No caso, casa para alugar, house for rent. House for rent. Tudo bem?
Continuando aqui, nós temos o allowance e donation. Allowance e donation. Allowance, em inglês, significa ajuda de custos. Você também pode encontrar a tradução de allowance como mesada. E donation, que é doação. Então, quando eu digo, por exemplo, the allowance is important, the allowance is important é porque a ajuda de custos é importante. The allowance is important. The allowance, 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 allowance. The allowance is important. A ajuda de custos é importante. The donation is not important, ou seja, a doação não é importante. The donation is not important. Se eu quero dizer que a doação é importante, the donation is important. Se eu quero dizer que não é, the donation is not important. E se eu quero perguntar se a doação é importante, then the donation is important vira is the donation important? The allowance is big, ou seja, a ajuda de custos é grande. The allowance is big. The allowance is big, ou seja, a ajuda de custos é grande. Mas como você pode ver no topo do slide, eu coloquei que huge e big significam grande, ou seja, são sinônimos. Né? Então, huge e big são sinônimos, significam grande em inglês. Já vai se acostumando, tá, com o vocabulário em inglês, né? Que o inglês é o segundo idioma com mais palavras no mundo. Isso quer dizer que existem muitas palavras diferentes, com muitos significados diferentes, igual como a gente tem em português? Não. Na verdade, o inglês é o segundo idioma com mais vocabulário no mundo, com um número maior de termos e expressões no seu vocabulário. Não por causa que tem palavras com significados diferentes, mas sim porque tem muitas palavras e expressões sinônimas, ou seja, muitas palavras diferentes, muitas expressões diferentes com o mesmo significado. Então, muitas vezes os alunos chegam para mim e falam: professor, mas eu tinha visto que para falar tal coisa a gente falava de tal maneira. Claro que você pode ter visto errado como falar aquela tal coisa, mas não é porque nós temos aquela maneira de falar aquilo que nós não temos outra. Muito pelo contrário, em inglês principalmente, menos ainda. Né? Não é uma questão de ou, é uma questão de e. Então, tanto big quanto huge significa grande. Big, huge. Big e huge. Big e huge. Tá? Agora, se eu quero dizer pequena, eu falo small. Então, a doação é pequena, the donation is small. The donation is small. A doação é pequena. Se eu quero dizer que a ajuda de custos é pequena, the allowance is small. The allowance is small. The allowance is small. Agora é grande, the allowance is big. Ou the allowance is huge, já que tanto huge e big são sinônimos. My donation is here. My donation is here, ou seja, minha doação está aqui. My donation is here. My donation is here. Minha doação está aqui, tá? A gente viu como falar empréstimo e agora a gente está vendo como fala doação. Talvez você pode estar se perguntando como que você pode falar o verbo doar, como que você pode falar o verbo emprestar, mas tenha calma que ao longo das próximas aulas a gente vai ver isso. Como eu posso dizer a ajuda de custos foi pequena? Se eu quero dizer que a ajuda de custos é pequena, the allowance is small. Agora, para dizer que a ajuda de custos foi pequena, como que fica? The allowance was small. Você vai lembrar que para dizer ajuda de custos é pequena, você vai falar the allowance is small. O passado de is é was. Né? I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. Então a ajuda de custos é pequena, the allowance is small. A ajuda de custos foi pequena, the allowance was small. Tá? Se eu quero dizer que a doação... Como que eu posso dizer
Como posso traduzir, melhor dizendo, que essa frase, the donation was cheap. The donation was cheap. A doação foi barata. The donation was cheap. A doação foi barata. The donation was cheap. Só quero dizer que a doação é barata. The donation is cheap. A doação foi barata. The donation was cheap. Certo? My allowance was big. Como será que é a tradução dessa frase? My allowance was big. Minha ajuda de custos foi grande. My allowance was big. Poderia ser também my allowance was huge, uma vez que huge e big são sinônimos. My allowance was big, my allowance was big ou my allowance was huge. My allowance was huge. My allowance was huge. Tudo bem? A doação foi cara. Como será que eu posso traduzir isso para o inglês? A doação foi cara. Primeiro pensa no presente. A doação é cara. Fica mais fácil depois para passar para o passado. Passar para o passado. Trava-língua. A doação foi cara. The donation was expensive. The donation was expensive. The donation was expensive, ou seja, a doação foi cara. The donation was expensive, a doação foi cara. Isso quer dizer a doação é cara, the donation is expensive. Agora a doação foi cara, the donation was expensive. Tá? Se eu quero perguntar se a doação foi cara, was the donation expensive? Was the donation expensive? Tá? Se eu quero dizer que a doação não foi cara, the donation was not expensive. Não é cara, is not. Não foi, was not. Tá? Bom, para fechar aqui o conteúdo de hoje, nós temos o salary e o wage. Salary e wage. Salary e wage. E olha só que legal, tanto salary quanto wage são sinônimos, ou seja, são palavras com o mesmo significado, tá? Então, my salary is big, né, significa um salário. Então, my salary is big, meu salário é grande. My salary is big. Ou poderia ser também my salary is huge, meu salário é grande. Tanto huge quanto big significa grande em inglês. My salary is small. Ou seja, meu salário é pequeno. My salary is small. Meu salário é pequeno. Is my salary huge? Ou seja, meu salário é grande? Se eu quisesse afirmar que o meu salário é grande, eu diria my salary is huge. Para transformar isso numa pergunta, coloca o verbo no começo da frase, o verbo to be apenas. A gente vai ver mais adiante como que nós podemos fazer perguntas utilizando outros verbos que não seja o verbo to be. Com o verbo to be, coloca no começo da frase. Então, my salary is huge vira is my salary huge.
Is my salary huge? Is my salary huge? Agora, como eu havia dito já no início do slide, tanto salary quanto wage, wage significam salário. Então, se eu quero dizer, por exemplo, que o seu salário é barato, your wage is cheap, ou your salary is cheap, né? A diferença entre esses dois termos é que o salary ele é mais utilizado no inglês americano e o wage acaba sendo mais utilizado no inglês britânico, tá? Essa é a única diferença. Os dois têm o mesmo nível de formalidade, tá? Não se preocupe em relação a isso. Your wage is cheap ou your salary is cheap. Seu salário é barato. Agora, se eu quero dizer que seu salário não é barato, vou colocar o not depois do is. Your wage is not cheap ou your salary is not cheap, tá? Agora, se eu quero perguntar se o seu salário é barato, eu vou transformar o your wage is cheap em is your wage cheap? Is your wage cheap? Is your wage cheap? O seu salário é barato? Is your wage cheap? Ou is your salary cheap? Is your salary cheap? Tudo bem? Ah, mas se tivesse no passado, tudo bem. Your wage was cheap. Your wage was not cheap. Was your wage cheap? Tá? Mesma coisa. Como será que eu posso dizer, então, o salário é pequeno em inglês? The salary is small. O salário é pequeno. The salary is small. Ou the wage is small. Porque tanto salary quanto wage significam salário. Você pode utilizar qualquer um dos dois. O salário era ou foi pequeno. Se você quer, como que você pode passar para o passado? The salary is small. The salary ou the wage was small. The salary ou the wage was small. Tá? O salário é importante. Como posso dizer isso? O salário é importante. The salary is important ou the wage is important? The salary is important ou the wage is important? Tudo bem? Meu salário está aqui. Meu salário está aqui. My salary is here. My salary is here. Ou my wage is here. My salary is here ou my wage is here. Certo? Seu salário é grande.
Your salary ou your wage is big ou is huge. Your salary is big ou your salary is huge, ou your wage is big ou your wage is huge. Porque salário é tanto wage quanto salary e big é tanto huge, é grande tanto big quanto huge, tá? E com isso nós fechamos o nosso conteúdo de hoje. Você pode perceber que eu não passei nenhum exemplo com música hoje, né? Porque eu passo, né, exemplo com música quando o principal ponto da aula é a questão do vocabulário, mas hoje, além desse vocabulário aqui, eu peguei bastante também na questão gramatical, de você fazer uma afirmação, fazer uma negação, fazer uma pergunta, né? Então, eu falei sobre os adjetivos, né, que você fala primeiro a característica da coisa e depois o caracterizado. Então, ao invés de falar homem bonito como man beautiful, é beautiful man. Em vez de falar mulher bonita como woman beautiful, é beautiful woman. Em vez de falar prédio alto como building tall, você fala tall building, né? Para dizer seguro da casa, você não fala insurance house, e sim house insurance. Em vez de falar seguro saúde, você não fala health, você não fala insurance health, você fala health insurance, né? Então eu peguei bastante na parte gramatical hoje, além desses termos que estão aqui na tela. Tá com dúvida, pode usar o microfone ou o chat, quer que eu retome aqui, explicar alguma coisa, como que tá? Fique à vontade, por favor.